Olá, muito bem-vindo. Obrigado pelo interesse no meu trabalho. E se você está assistindo esse vídeo, é porque, atendendo a pedidos, em 2023, agora em setembro, eu decidi abrir mais uma turma. Então, essa é a última chance, de fato, esse ano, de você começar a estudar inglês comigo. E essa vai ser uma turma de iniciante. Como a turma que eu iniciei em julho, essa é mais uma turma de iniciante. Então, se você nunca estudou inglês, ou se você já estudou, mas sente que precisa solidificar ainda mais essa base do que você já estudou, essa é a turma para você. Então vem comigo que eu vou me apresentar um pouco mais e mostrar como é que vai funcionar essa turma. Bom, como você já deve saber, meu nome é David Ribeiro. Eu sou licenciado pela Universidade Federal do Ceará para o ensino de língua inglesa. E desde o semestre 1 da faculdade, apesar de eu ter feito a habilitação dupla, né, português e inglês, meu foco sempre foi o ensino de língua estrangeira e o ensino de língua estrangeira para a comunicação. Não aquele tipo de inglês que mais específico, ou só para passar em prova, ou só para conseguir ler. Não, meu foco sempre foi no ensino da língua para a comunicação, para você conseguir se comunicar, né? E principalmente, mesmo que você não vá se comunicar, conseguir entender ah, não só o que você lê, mas também o que você escuta, certo? E eu sempre me especializei, ou o meu foco sempre foi o público adulto, né? Ho horas, logo no começo da minha carreira como professor, eu me especializei mais ou me dediquei mais ao ensino de inglês para comunicação em geral. Teve um tempo que eu lidei mais com público corporativo, público profissional, então as minhas aulas eram mais voltadas para o inglês que você precisa ali no ambiente de trabalho. E atualmente eu decidi voltar e me dedicar novamente com mais força e interesse para a comunicação em geral, porque eu acredito que se você tem uma base bem, se você treina bem, se você consegue desenvolver seu inglês para a comunicação do dia a dia, o pouquinho mais específico que você precisa para resolver as questões de trabalho, isso vem naturalmente, né? Independente do nível que for, mais básico, ali mais um intermediário, ou já um usuário bem proficiente, tá? Aqui no meu negócio, a minha missão é facilitar o processo de aprendizagem dos meus alunos, desenvolvendo as habilidades que eles precisam para a comunicação em inglês. Então, o meu papel aqui, não é de ensinar. Desculpa, até porque não adianta eu ensinar se você não fizer o esforço. O meu papel aqui é entender junto com você qual que é o melhor caminho para você, para o seu estilo de aprendizagem, de conseguir ser bem-sucedido no objetivo que você se colocar, tá? A gente vai estar em turma, não vou estar 100% focado só em você ou conseguir individualizar 100% só das aulas para você, para o seu estilo de aprendizagem, mas nada impede de, ah, fora do momento de aula, a gente trocar ideias e ver o que é que, para onde que a gente pode ir direcionando especificamente para você, para que esse seu processo de aprendizagem seja mais eficaz, né? E o meu desejo para o meu negócio é que eu seja referência no ensino de língua inglesa para adultos, tanto para a comunicação em geral, quanto para a comunicação no meio de negócios também. Mas por que que eu estou oferecendo o serviço em turma? Basicamente, por essas 5 vantagens. Essas são as 5 maiores vantagens que eu vejo de se ter aula em turma, né? A primeira delas, a interação social. Porque ali você vai estar interagindo com outras pessoas, a gente vai estar interagindo com outras pessoas, e aí são pessoas novas que você vai conhecer, vai estar praticando inglês e ainda pode fazer novas amizades, por que não? Outro ponto, outra vantagem da turma é o aprendizado colaborativo. Numa turma, os alunos trabalham junto, eles trocam os conhecimentos, eles vão se apoiando mutuamente, né? Tem momentos na hora da aula
que os alunos trabalham só, né? Eu proponho um problema a ser resolvido, e aí eles vão precisar do inglês para resolver esse problema, para chegar numa solução ou para sugerir uma solução. E é nesse momento que esse aprendizado colaborativo se constrói. Um vai ajudando o outro, e eu estou ali só para ir, ir direcionando pelos caminhos mais fáceis, digamos assim. Outro ponto que a gente não tem em aula individual, só consegue ter em turma, é diversidade de perspectivas. A gente vai estar lidando com diferentes ideias, diferentes opiniões. Não é só você e eu. Eu vou ali colocar as minhas opiniões, mas você vai colocar as suas, e a gente vai ter outras tantas ali para ir conversando e, e trocando ideias, né? E isso amplia a compreensão do idioma. Idioma não é só você saber não é só você saber na sua língua, a palavra na sua língua e a palavra na língua que você está estudando para falar de computador, por exemplo. Mas tem a ver também com o que você pensa. A língua ela se molda com o pensamento comum ali daquela sociedade que está usando ela. Então, essa diferença de perspectivas, ter essa possibilidade no momento que você está aprendendo uma língua nova é muito benéfico, muito aconselhável e importantíssimo. Também a gente vai ter a prática da habilidade de escuta, vão ser diferentes sotaques ali no momento. Não é só a minha referência, não é só a referência dos áudios de material didático que a gente tem, mas até porque quando você estiver usando o inglês, você não vai falar só comigo o resto da sua vida, você não vai falar só com nativos, você vai falar tanto com americano, né, que então já nasceu, vai falar com francês que fala inglês, vai falar com indiano, vai falar com japonês. E, e aí, se você fica numa aula individual só comigo, aí você se acostuma com o jeito que eu falo e com o tipo de inglês que está ali no material que eu uso. Mas o momento de turma é o momento que te dá essa oportunidade de já ir treinando o seu ouvido para outros não nativos. Também com a turma, o outro ponto não mais importante, mas outro ponto muito importante é o custo-benefício, porque eu consigo oferecer todos esses pontos que eu já mencionei até agora, que eu não consigo oferecer nas aulas individuais, a um custo mais baixo, porque aí eu tenho mais alunos e eu consigo cobrar menos de cada um e entregar muito mais, tá? Mas como que eu vou te ajudar? Então, nesse caminho aí, a gente vai seguir um caminho. E a gente vai seguir um caminho que a gente sabe onde vai começar e a gente sabe onde vai terminar. E esse caminho vai tá traçado no material didático que eu escolhi utilizar, que é o material Headway, que está na quinta edição da editora Oxford, né? E por que é que eu decido por material didático? Principalmente porque é algo testado. Esse, em particular, ele é um material editado por uma editora internacional. Ela atua em diferentes mercados. Então, ah, antes do a editora não publica livro sem ter certeza de que ele vai vender. E para ele vender, ele tem que ser bom. Então, antes mesmo da fase de produção, de imprimirem um livro, distribuírem e disponibilizarem para venda, houve todo um estudo por trás. Primeiro, a pesquisa do material do que ia estar lá, né? Com a contratação de autores. Aí, com a proposta do autor, é usado ali em grupos de teste para avaliar a eficácia. Então, se ele chegou na fase de comercialização, é porque o material ele funciona. E aí aqui a gente já está com o caminho todo traçado e um caminho provado que funciona. Então, por isso que eu resolvo adotar material didático, né? E essa coleção
que eu adoto, ela começa do iniciante, do zero total, até o nível proficiente. E a gente vai começar aqui. Então, desse, ao final desse tempo nosso juntos nessa turma, o que é o nosso objetivo que você consiga? Você consiga compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como enunciados muito simples que visam satisfazer as necessidades concretas. Também poder se apresentar a você e aos outros, né? E fazer perguntas e dar respostas sobre os aspectos da sua vida, né? Onde mora, o que é que gosta, o que é que tem, e se comunicar de maneira em geral, nada muito elaborado, mas sim se comunicar de maneira em geral e de todos os aspectos, tá? Ai, mas David, só isso parece pouco? É, mas não é da noite para o dia. Imagina a gente, enquanto falante de português, só falava português para conseguir se comunicar desse jeito. Quanto tempo que a gente levou, né? Então não adianta querer muito logo de uma vez, porque só vai se frustrar. Então, o nosso objetivo factível para essa turma é chegar nesse primeiro nível. E esse é um nível padronizado para todas as línguas. Esse é o primeiro nível, o nível mais básico para que você atinja proficiência em qualquer língua estrangeira. Que a gente chama o nível de A1, que é um documento emitido que é o nível A1 do quadro comum de referência europeia para as línguas estrangeiras, né? Que é um documento emitido pela comunidade europeia para poder padronizar o ensino de língua estrangeira ali no continente europeu. E você precisa comprar o material? Não, né? Os materiais que eu utilizo em sala de aula, ou os materiais que eu utilizo com a turma ou com todos os meus alunos, eu sempre forneço, né? Seja os materiais que eu crio, seja os materiais didáticos que eu resolvo adotar. Eu compro e eu disponibilizo, tá? Então, você desembolsar do seu bolso para comprar, não precisa. Se quiser, à vontade, pode me perguntar, eu te encaminho para o local mais fácil de comprar, onde seria mais confiável. Mas não há necessidade, tá? E sobre o nosso cronograma. Aqui eu separei o primeiro bloco das aulas, o primeiro grande bloco de aulas. A gente vai levar mais ou menos aí uns 2 meses, 3 meses fechando aí para para esses para esse primeiro bloco. E em todos os blocos, né, para cada unidade que a gente vai tratar, a gente vai sempre tratar de gramática. Não adianta. O professor que diz, não, você aprende comigo sem gramática. Não adianta. Gramática é o que organiza a língua. Sem a lógica da gramática, você pode até saber um monte de palavras, você não vai conseguir organizar essas palavras, você não vai conseguir se comunicar. Então, gramática é sim um ponto importante, é sim um ponto que está presente nas minhas aulas. Tenho que decorar um monte de regra? Não. É porque a gramática do inglês é bem mais simples que a gramática do português, mas não, aqui não é um curso de gramática. Ela vai estar presente para a gente ter o norte de como a gente deve organizar a língua. Mas nada aula de gramática que nem a gente tinha no colégio na hora da aula de português, não, tá? E para cada unidade também, a gente vai ter o vocabulário daquela unidade, que é um grupo de palavras relacionadas para a gente conseguir falar do mesmo assunto, para a gente conseguir organizar didaticamente a nossa prática, tá? E também, ao longo de todo o nosso tempo juntos, a gente vai trabalhar as 4 habilidades que todo falante de toda a língua deveria dominar, que é a leitura, a escuta, a fala e a escrita. E há técnicas diferentes para você se tornar proficiente em leitura, para você se tornar proficiente na escrita, e tem técnicas também que a gente vai estudar para a gente conseguir escutar, saber como escutar uma língua estrangeira, e também é um momento de juntos praticar, porque isso aqui é que nem é musculatura também.
Isso aqui é físico. A gente tem que aprender como mexer, ok? Falando da duração das aulas, né? Essa turma, ela vai começar no dia 2 de setembro e ela vai se estender até o dia 31 de agosto de 2024. E ela sempre vai acontecer aos sábados, de 7 da manhã às 8h30 da manhã, né? Isso aí vai dar um total no cronograma aí de 46 aulas. Tem os sábados ali de final de ano que a gente não vai ter aula, o sábado antes da terça-feira de carnaval também, e tem um sábado de outubro que desde a minha preparação anual no começo do ano, eu já tinha decidido que eu não ia dar nenhuma aula nesse sábado, então tem um sábado aí de outubro que não vamos ter aulas. Mas no total, a gente vai ter 46 aulas juntos ao vivo, né, que vão somar 69 horas. E junto com as aulas ao vivo, eu também disponibilizo uma série de aulas gravadas, né? Que aí vai fechar um pacote de mais 11 horas, que somando isso aí dá 80 horas. Então, se no final você chegar para mim e disser, David, eu preciso de um certificado, ou eu quero um certificado, o certificado que eu vou emitir vai ser de 80 horas, porque a gente vai considerar essas 69 horas ao vivo, mais 11 horas que vão ser de aulas gravadas, explicações que devem ser assistidas antes do nosso momento junto, também correção de exercício, eu faço gravado e conta aqui dentro dessas 11 horas, tá? Mas, como eu falei de dois tipos de aula, né? A aula gravada e as aulas ao vivo ali, o momento com a turma. O que que a gente tem nas aulas gravadas? Esse é o momento onde eu vou explicar conteúdo, onde eu vou explicar pronúncia, como que a gente precisa mexer a boca, ou como que a gente faz para produzir os sons que só tem no inglês e não tem no português. Esse aí é o momento que a gente vai ter isso. Também a apresentação de novo vocabulário. Tudo isso para que no momento da aula ao vivo você vinha para praticar inglês, né? Que é o momento onde a gente tem também a exposição aos diferentes sotaques. É o momento onde a gente vai ter conversas reais. Então, aulas gravadas, elas vão estar disponíveis sempre antes do momento com a turma e elas precisam ser assistidas antes, para no momento que a gente estiver junto em turma, ser de prática, ok? E só recapitulando aí, vantagens para se fazer aula em turma ou as vantagens de fazer aula em turma comigo, né? O material didático é de excelência e eu disponibilizo gratuitamente para vocês. Eu também disponibilizo, faço toda uma curadoria aí de outros materiais para práticas extras que vocês podem ir seguindo no ritmo de vocês, sem necessariamente ser no ponto ali que a gente está na turma, né? As aulas que a gente tem ao vivo, elas ficam gravadas. Então, você quer reassistir? Sei lá, a gente tem aula no sábado, você quer assistir na quarta-feira, tá disponível para você. Por um sábado, por algum motivo, não conseguiu estar ali no momento ao vivo. Não tem problema. Você pode assistir depois o que é que aconteceu, como é que foi feito a prática, porque a aula fica gravada. E todos os nossos materiais eles vão estar organizados no Google Classroom. Então, é uma plataforma online voltada para a organização de turmas. As aulas gravadas vão estar lá, o material que eu vou disponibilizar vai estar lá. Exercício eu vou passar por lá, vocês vão responder por lá, eu vou corrigir por lá. E fica tudo organizado, você acha fácil o que você precisar, a hora que você precisar, certo? Então, falando de valores para essa turma, na hora que você se decidir, vamos trabalhar juntos, vou fazer parte dessa turma, você precisa confirmar sua intenção de vaga com uma transferência de R$ 50, certo? Mas é taxa de matrícula? Não. Não se você decidir pagar no Pix, que serão 12 parcelas, né? Aí você recebe um boleto com QR Code para ser pago com Pix. Então, fez a confirmação, fez a confirmação da vaga com a transferência dos R$ 50. E aí a primeira parcela
você vai receber um boleto de 130, porque é a parcela de 180, descontando esses R$ 50 que você já pagou, que deve ser pago até o primeiro dia de aula, no dia 2 de setembro, e os demais boletos vão vir cobrando R$ 180 e devem ser pagos até o 15º dia dos meses seguintes. Então, seria R$ 50 agora, até o dia 2 de setembro, 130, e a partir daí, 180 até o dia 15. Então, 180, 11 de outubro, perdão, 15 de outubro, 180, 15 de novembro e assim por diante, até completar as 12 parcelas. Ah, prefere pagar no cartão? Não tem problema, eu consigo fazer a cobrança por cartão de crédito também, e não é uma compra parcelada, você não vai consumir o seu limite, é uma cobrança recorrente que nem do Netflix ou do Spotify, mas aí eu deixo lá programado que são somente 12 cobranças. Só que aí, essa taxa de confirmação, se for para pagamento do cartão de crédito, taxa de confirmação ela vira taxa de matrícula, né? Você vai pagar os R$ 50 e aí eu vou fazer 12 cobranças de R$ 200 no cartão de crédito. Vou emitir um link pela plataforma Asas, né? E aí, depois que você fizer a sua inscrição, eu mando o link e o primeiro vencimento é até o dia da primeira aula. Então, no dia que você pagar a primeira cobrança, ele vai sempre contar 30 dias a partir ah, do dia que você pagou a primeira cobrança, se for o cartão de crédito. Ok? Então, eu acredito que a maioria das dúvidas que você possa ter, eu cobri nesse vídeo, mas se ainda ficou alguma dúvida, se ainda quer mais informações, por favor, não hesite em me procurar. Você tem meus contatos, eu estou aberto, pode me procurar. Ok? Então, se já está decidido, se o momento é esse, aí nesse QR Code, você só apontar o celular, você vai preencher o formulário de cadastro, ele vai te levar para um formulário do Google Forms. Você preenche o formulário de cadastro para que eu possa para que eu possa montar o nosso contrato e também enviar a cobrança dependendo do modo de pagamento que você vai também escolher no indicando aí nesse formulário. E aí, preencheu o formulário, enviou, ele vai te confirmar uma tela, confirmando que eu recebi os dados, e lá tem a chave Pix para ser feita a transferência da confirmação de matrícula. E eu te espero na turma.